E se o maior despertar da humanidade não fosse uma nova tecnologia, uma descoberta em um planeta distante ou uma revolução política, mas sim uma mudança sutil e profunda na nossa própria percepção? E se esse despertar fosse o fim da separação? Esta é a pergunta que nos guiará. Uma pergunta que nos convida a olhar para dentro e para fora, a questionar as fronteiras que definem nosso mundo e a nós mesmos. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar o que essa ideia de separação realmente significa, como ela moldou nossa história, nossa psicologia e nossa relação com o planeta. Vamos investigar o que a ciência moderna e a sabedoria ancestral nos dizem sobre a interconexão fundamental de todas as coisas. E mais importante, vamos descobrir como a superação dessa ilusão pode transformar não apenas a nossa vida individual, mas o futuro coletivo da nossa espécie. Este não é um chamado para uma nova crença, mas um convite à observação. Um convite para reconhecer uma verdade que talvez já estivesse aqui o tempo todo, esperando para ser vista. A separação é uma lente através da qual aprendemos a ver o mundo. Ela se manifesta de formas tão fundamentais que raramente as questionamos. A primeira e mais íntima é a separação entre eu e o outro. A crença de que somos entidades isoladas, egos encapsulados em pele, fundamentalmente distintos de todos os outros. Essa percepção cria um dentro e um fora, um nós e um eles. Em seguida, vem a divisão entre mente e corpo. Uma herança do pensamento ocidental que nos ensinou a ver o corpo como um veículo, uma máquina a serviço da mente, e não como uma parte integrante e inteligente da nossa consciência. Tratamos nossas doenças, nosso estresse e nosso bem-estar como problemas mecânicos a serem consertados, esquecendo a profunda unidade entre o que pensamos, o que sentimos e nossa saúde física. Essa fratura se estende para fora, criando a separação entre humano e natureza. Nos colocamos em um pedestal como observadores e senhores do mundo natural, e não como participantes de uma teia de vida complexa e interdependente. Vemos a floresta como madeira, o rio como recurso hídrico, o animal como produto. Por fim, a grande divisão metafísica, a separação entre matéria e espírito. A ideia de que o sagrado está em outro lugar, em um céu distante ou em uma realidade transcendente, deixando o mundo material, nosso cotidiano, como algo profano, inferior ou desprovido de significado profundo. Essas 4 separações não são apenas ideias abstratas. Elas são as fundações invisíveis da nossa realidade. Essa divisão estruturou sociedades. Se olharmos para a história, vemos como essa mentalidade de separação ganhou força. A Revolução Agrícola nos separou de um estilo de vida nômade, integrado aos ciclos naturais, criando assentamentos, propriedade privada e a noção de meu pedaço de terra. Milênios depois, o Iluminismo e a Revolução Científica, apesar de seus imensos avanços, aprofundaram a cisão entre mente e corpo, e entre o observador humano e o universo objetivo. René Descartes, com sua famosa frase "penso, logo existo", inadvertidamente colocou a mente no centro da existência, relegando o corpo e o resto do mundo a um status secundário, mecânico. A Revolução Industrial acelerou drasticamente essa tendência, tratando a natureza como um estoque infinito de recursos a serem explorados e os seres humanos como engrenagens em uma vasta máquina produtiva. Nossas cidades foram projetadas com zonas distintas, residenciais, comerciais, industriais, espelhando essa lógica de compartimentalização. Nossos sistemas econômicos foram construídos sobre a premissa da competição, não da cooperação, assumindo que cada ator age em seu próprio interesse isolado.
Essa narrativa de separação é tão poderosa que se tornou a história que contamos a nós mesmos sobre quem somos, indivíduos autônomos em uma jornada para conquistar o mundo. No entanto, enquanto nossa cultura aprofundava a narrativa da separação, a ciência começou a contar uma história diferente, uma história de conexões. A ecologia nos mostra que nenhuma espécie existe sozinha. Uma floresta não é uma coleção de árvores, mas um sistema complexo de trocas de nutrientes, informações e suporte mútuo através de redes subterrâneas de fungos. A biologia nos revela que nossos próprios corpos não são nossos no sentido de serem isolados. Somos ecossistemas ambulantes, abrigando trilhões de micro-organismos que são essenciais para nossa digestão, nosso sistema imunológico e até mesmo nosso humor. Somos mais bactéria do que célula humana. A física, que antes parecia ser a ciência da separação, com seus átomos como blocos de construção fundamentais, mergulhou no mundo quântico e encontrou o entrelaçamento. Um fenômeno em que partículas permanecem conectadas de forma que o estado de uma afeta instantaneamente a outra. Não importa a distância. O universo, em seu nível mais fundamental, parece ser uma teia de relações, não uma coleção de coisas. A teoria de sistemas nos ensina que o comportamento de um todo não pode ser compreendido apenas analisando suas partes isoladamente. A propriedade emergente, como a consciência emerge do cérebro ou a vida de moléculas inanimadas, surge da interação, da relação. A ciência está, de certa forma, redescobrindo uma verdade que muitas tradições de sabedoria já conheciam. A interdependência é a lei fundamental da vida. Mas essa divisão também gerou conflito, medo e competição. Quando acreditamos estar separados, o mundo se torna um lugar de ameaças e oportunidades a serem conquistadas. O outro não é uma extensão de nós mesmos, mas um competidor por recursos, status ou poder. O medo se torna a emoção padrão. Medo de não ter o suficiente. Medo de ser deixado para trás, medo do desconhecido. A partir dessa base psicológica, defendemos identidades. Construímos muros em torno de nossas crenças, nacionalidades e grupos sociais e vemos aqueles que estão do lado de fora com suspeita. Acumulamos excessos, porque em um universo de separação, a segurança parece residir na posse material. Quanto mais temos, mais protegidos nos sentimos da imprevisibilidade da vida. Lutamos por espaço, literal e metaforicamente. Competimos por promoções, por atenção nas redes sociais, por um lugar ao sol. Essa mentalidade de soma zero, para eu ganhar, alguém tem que perder, é um resultado direto da ilusão de que somos entidades separadas. A ansiedade, a solidão e a depressão, tão prevalentes em nossas sociedades modernas, podem ser vistas como sintomas dessa profunda desconexão, de nós mesmos, dos outros e de um senso de propósito maior. A cooperação e a empatia, embora sejam impulsos humanos naturais, tornam-se mais difíceis de acessar quando a lente principal através da qual vemos o mundo é a da separação. Mas nada na natureza vive isolado. A natureza é a nossa maior professora sobre interconexão. Olhe para uma floresta antiga. As árvores mais altas e antigas, as árvores-mãe, estão conectadas a centenas de outras árvores através de uma vasta rede subterrânea de fungos micorrízicos, a Wood Wide Web. Através dessa rede, elas trocam nutrientes, água e até sinais de alerta. Uma árvore-mãe pode enviar carbono para mudas jovens que lutam na sombra, nutrindo a próxima geração. Se uma árvore é atacada por insetos, ela pode enviar sinais químicos através da rede para que as árvores vizinhas preparem suas defesas. Isso não é altruísmo no sentido humano.
É a inteligência de um sistema que entende que a saúde do indivíduo depende da saúde do todo. Pense nos rios. Um rio não é apenas um canal de água. Ele está conectado a todo o seu divisor de águas. A saúde da floresta nas margens afeta a temperatura e a clareza da água, o que afeta os peixes, que por sua vez alimentam os animais terrestres, que fertilizam o solo que nutre a floresta. Tudo é troca, relação, interdependência. A separação é uma invenção humana, uma abstração útil para organizar o mundo em categorias, mas limitada para compreendê-lo em sua totalidade vibrante e interconectada. A natureza não opera em linhas retas e caixas arrumadas. Ela opera em ciclos, redes e fluxos. Diante dos complexos desafios do nosso tempo, como as mudanças climáticas e a desigualdade social, nossa tendência é buscar soluções tecnológicas. Acreditamos que um novo aplicativo, uma inteligência artificial mais avançada ou uma nova fonte de energia resolverá nossos problemas. E embora a tecnologia tenha um papel crucial a desempenhar, talvez o próximo salto de consciência não seja tecnológico, seja perceptivo. O tecnosolucionismo, a crença de que a tecnologia por si só pode resolver todos os problemas, muitas vezes falha porque aborda os sintomas, não a causa raiz. A causa raiz de muitos dos nossos problemas é a própria percepção de separação. Uma nova tecnologia, usada com a mesma consciência de separação, provavelmente criará novos problemas. Por exemplo, as redes sociais foram projetadas para nos conectar, mas usadas com uma mentalidade de competição e validação, muitas vezes aprofundam a solidão e a polarização. O verdadeiro avanço, então, pode não ser externo, mas interno. Uma mudança na forma como percebemos a nós mesmos e nosso lugar no mundo. Uma mudança do isolamento para a integração, da competição para a colaboração, da extração para a regeneração. Essa mudança de percepção não invalida a tecnologia, mas a coloca em seu devido lugar, como uma ferramenta a ser usada a serviço de uma visão de mundo mais integrada e compassiva. Então, como podemos cultivar essa percepção de interconexão em nosso dia a dia? Não se trata de um objetivo grandioso e inatingível, mas de pequenas práticas que nos ancoram na realidade da relação. Uma das práticas mais poderosas é a atenção plena, ou mindfulness. Ao simplesmente prestar atenção à nossa respiração, ao nosso corpo, aos sons ao nosso redor, começamos a dissolver a barreira entre mente e corpo. Percebemos que não estamos na nossa cabeça, mas que somos uma consciência que habita um corpo vivo e que respira. Outra prática é o envolvimento com a comunidade. Em vez de nos vermos como consumidores passivos, podemos nos tornar participantes ativos. Isso pode ser tão simples quanto conhecer nossos vizinhos, fazer trabalho voluntário, participar de um projeto local ou apoiar produtores da nossa região. Essas ações nos lembram que o nosso bem-estar está ligado ao bem-estar da nossa comunidade. O serviço, em qualquer forma, é um antídoto poderoso para a separação. Quando agimos para beneficiar os outros ou o mundo natural sem esperar nada em troca, transcendemos o pequeno eu e experimentamos a alegria de fazer parte de algo maior. E, finalmente, passar tempo na natureza, não como um turista, mas como um observador atento. Sentir o vento na pele, ouvir o som das folhas, observar o ciclo de vida de uma planta. Essas experiências nos reconectam diretamente à teia da vida da qual fazemos parte. Essa mudança de uma mentalidade de separação para uma de interconexão não é apenas uma teoria. Ela já está acontecendo em bolsões ao redor do mundo, gerando resultados notáveis.
Vejamos o movimento da economia colaborativa e das cooperativas, onde empresas são propriedade e geridas por seus trabalhadores e membros. O sucesso de corporações, como a Mondragón, na Espanha, mostra que é possível construir negócios prósperos baseados na cooperação e na distribuição equitativa de valor, desafiando o modelo de competição predatória. Na área ambiental, projetos de restauração de ecossistemas em larga escala, como a Grande Muralha Verde na África, demonstram o poder da colaboração internacional para reverter a desertificação, criar segurança alimentar e gerar empregos, reconhecendo que a saúde do solo em um continente afeta o clima global. Na ciência, projetos como o telescópio Event Horizon, que produziu a primeira imagem de um buraco negro, só foram possíveis através da colaboração de centenas de pesquisadores e observatórios em todo o mundo, unindo dados para criar um telescópio do tamanho da Terra. Esses exemplos de negócios à ecologia e ciência são faróis. Eles nos mostram que quando agimos a partir da compreensão de que estamos interligados, nossa capacidade de resolver problemas complexos e criar um futuro positivo aumenta exponencialmente. Chegamos então ao cerne da questão. O fim da separação não é uma ideologia a ser adotada ou um dogma a ser seguido. É um reconhecimento. Um reconhecimento de uma realidade que já existe. Não significa perder a individualidade. Você continua sendo você, com sua história, seus talentos e sua perspectiva única. Uma célula em seu corpo é individual, mas funciona em perfeita harmonia com trilhões de outras para criar o milagre que é você. Da mesma forma, perceber a interconexão significa entender que sua individualidade única floresce não em isolamento, mas em relação. Você continua sendo uma onda, mas entende que faz parte do oceano. Quando essa percepção surge, o conflito perde força, porque atacar o outro é, em última análise, atacar a si mesmo. E a responsabilidade aumenta, não como um fardo, mas como uma resposta natural. Cuidar do mundo se torna tão instintivo quanto cuidar do próprio corpo. A pergunta fundamental da nossa existência muda. Ela deixa de ser: como posso me proteger do mundo e obter o que preciso dele? E se torna: como estou me relacionando com aquilo do qual nunca estive separado? Essa não é uma pergunta com uma resposta fácil. É uma pergunta para ser vivida. É a jornada de uma vida inteira. E talvez, apenas talvez, seja o começo do maior despertar da humanidade. E se a mente não fosse apenas uma ferramenta para o pensamento? E se, para além de calcular, lembrar e planejar, ela fosse algo mais fundamental? E se ela fosse, em sua essência, um portal de acesso à própria realidade? Esta não é uma pergunta meramente filosófica. É uma investigação prática sobre a natureza da nossa experiência. Todos os dias, a cada momento, você não interage diretamente com o mundo. Você interage com a versão do mundo que a sua mente apresenta a você. A mente interpreta o mundo. Ela traduz a avalanche de dados sensoriais, luz, som, texturas, em uma narrativa coerente que chamamos de vida. Mas ela não é uma tradutora neutra. Ela também seleciona ativamente o que você percebe. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas conversando. Dezenas de vozes chegam aos seus ouvidos, mas você consegue focar em apenas uma, ignorando as demais. Isso é atenção seletiva, um dos filtros mais básicos da mente. Agora, aplique esse mesmo princípio a tudo. Às oportunidades que você vê, às críticas que ouve, às emoções que sente. Ela filtra, organiza e, com isso, inevitavelmente, limita. Ou, se aprendermos a manejá-la, ela expande. Cada crença que você carrega, cada memória do passado, cada expectativa sobre o futuro, funciona como uma lente.
Algumas lentes são claras e ampliam a visão. Outras são distorcidas, coloridas pela mágoa ou pelo medo e restringem o que é possível enxergar. Portanto, aquilo que você chama de realidade, sólida, objetiva, externa, passa primeiro por ela. É uma cocriação. O universo oferece o material bruto. A mente esculpe a experiência. Pense em como duas pessoas podem viver o mesmo evento. Uma demissão, por exemplo, de maneiras radicalmente diferentes. Para uma é o fim do mundo, a confirmação de sua inadequação. Para outra é uma libertação, a oportunidade de seguir um novo caminho. O evento externo foi o mesmo. A realidade interna, a experiência vivida, foi moldada inteiramente pelo filtro mental de cada uma. Quando a mente está condicionada por anos de repetição, por hábitos de pensamento automáticos e por narrativas que herdamos sem questionar, você inevitavelmente vê padrões repetidos. Você se vê atraindo o mesmo tipo de relacionamento, enfrentando o mesmo obstáculo no trabalho, reagindo com a mesma explosão de raiva ou com o mesmo recolhimento ansioso a situações semelhantes. Não é o destino, é o condicionamento em ação. A mente treinada para procurar pelo familiar recria o familiar, mesmo que ele seja doloroso. Você percebe ameaças constantes, mesmo onde não existem. Um olhar de um estranho se torna um julgamento. O silêncio de um amigo se torna uma ofensa. Um desafio no trabalho se torna um prenúncio de fracasso. A mente, operando a partir de um viés de negatividade, um mecanismo de sobrevivência antigo, projeta perigos para se proteger. E com isso estabelece limites fixos. Eu não consigo falar em público. Eu não sou bom o suficiente para isso. As pessoas não são confiáveis. Essas frases não são descrições da realidade. São as grades da prisão que a mente condicionada construiu. Mas, e aqui reside a promessa central da nossa jornada, quando a mente se amplia, quando aprendemos a observá-la, em vez de sermos controlados por ela, novas possibilidades surgem. Ampliar a mente não significa adotar um pensamento positivo forçado. Significa cultivar a clareza. É como limpar uma janela embaçada. A paisagem do lado de fora não muda, mas a sua capacidade de vê-la com nitidez, sim. O mundo externo pode ser exatamente o mesmo. O trânsito, as contas a pagar, as complexidades dos relacionamentos. Mas a experiência interna muda. A irritação no trânsito pode dar lugar à paciência, ou até mesmo a uma oportunidade para ouvir algo que te nutre. A ansiedade com as contas pode se transformar em foco para encontrar soluções criativas. A reatividade nos relacionamentos pode ser substituída pela escuta e pela compreensão. A mudança não acontece lá fora, acontece aqui dentro. A mente, portanto, pode ser uma prisão. A mais segura de todas, pois suas paredes são invisíveis e construídas com os tijolos do medo, do automatismo e da distração. Nessa prisão, vivemos no piloto automático, reagindo em vez de responder, perpetuando ciclos que nos trazem sofrimento, convencidos de que as coisas são assim mesmo. Somos prisioneiros de nossas próprias conclusões não examinadas. Mas ela também pode ser o portal, a chave que abre a porta dessa prisão. Isso acontece quando ela é treinada para a presença, para a observação e para o discernimento. Presença é a capacidade de estar aqui, agora, sem ser sequestrado por pensamentos sobre o passado ou o futuro. Observação é a habilidade de testemunhar seus próprios pensamentos e emoções sem se identificar com eles, como quem assiste a nuvens passando no céu. E discernimento é a sabedoria que emerge dessa observação, a capacidade de distinguir entre o que é verdade e o que é apenas um padrão mental condicionado.
Ela não cria o universo. As estrelas, as montanhas, as leis da física existem independentemente da sua mente. Mas ela cria o modo como você acessa, experimenta e se relaciona com esse universo. Você pode viver em um universo hostil e assustador, ou em um universo indiferente e sem sentido, ou em um universo misterioso e cheio de possibilidades. A escolha não está em mudar o cosmos, mas em refinar o instrumento que o percebe. Talvez o portal que você tanto procura para uma vida com mais paz, clareza e significado não esteja em outro lugar. Não em um novo emprego, em um novo relacionamento ou em uma nova cidade. A busca incessante por mudanças externas, na esperança de que elas consertem o nosso desconforto interno, é muitas vezes uma armadilha. É como tentar mudar o reflexo sem tocar no rosto. A verdadeira transformação é um trabalho interno. Talvez ele esteja na qualidade da sua atenção. A atenção é a moeda mais valiosa que possuímos. Onde você a investe, sua energia flui e sua realidade se manifesta. Se sua atenção está cronicamente presa em preocupações, ressentimentos e distrações digitais, essa será a textura da sua vida. Se você aprende a direcioná-la com intenção para o momento presente, para a gratidão, para a solução de problemas, a qualidade da sua existência se transforma. A pergunta fundamental, então, não é onde está a próxima dimensão, ou como posso escapar da minha realidade atual. Essas perguntas nos mantêm procurando do lado de fora. A pergunta mais poderosa, a que nos traz de volta para casa, para o único lugar onde a mudança real pode acontecer, é: como estou usando a minha mente neste exato momento? Como uma barreira que me aprisiona no conhecido, ou como uma passagem para uma nova forma de experimentar a vida. Music begins, subtle, atmospheric, slightly mysterious. E se você não precisasse entender tudo, para já saber que algo é verdadeiro? E se, por um instante, a necessidade de justificar, de analisar, de construir um argumento lógico, simplesmente se dissolvesse? O que restaria? Restaria uma forma de conhecimento mais antiga, mais primordial. Uma certeza que não se articula em palavras, mas que reverbera em cada célula do seu corpo. Esta é uma exploração sobre a inteligência silenciosa que todos nós possuímos, mas que poucos de nós aprendemos a escutar. Uma jornada para dentro, para o lugar onde o sentir e o saber se encontram, muito antes da mente começar a sua incansável tradução. Bem-vindo à sabedoria do sentir. Title Card: A sabedoria do sentir. Chapter 1: O chamado silencioso. Pense na última vez que você teve um pressentimento, aquela sensação inexplicável no estômago antes de uma entrevista de emprego, a hesitação súbita antes de assinar um contrato que parecia perfeito no papel, ou a calma inexplicável que o envolveu ao conhecer alguém pela primeira vez, como se sua alma dissesse: "Eu te conheço". De onde vêm essas mensagens? Elas não são fruto de uma análise de prós e contras. Não são o resultado de uma planilha ou de uma lista de verificação. Elas emergem de um lugar mais profundo. Um lugar que a nossa cultura, obcecada pela lógica e pelos dados, nos ensinou a ignorar, a desconfiar e até mesmo a temer. Chamamos de intuição, de sexto sentido, de instinto. Mas e se for algo mais? E se for a linguagem primária da nossa própria consciência, comunicando-se conosco da forma mais direta possível? Este é o nosso ponto de partida. A pergunta que nos guiará não é sentimos, mas podemos aprender a ouvir o que o nosso sentir já sabe. Chapter 2: A falsa guerra. Intuição versus razão. Em nossa sociedade, fomos condicionados a ver a mente e o corpo, a razão e a intuição, como adversários em uma batalha constante pelo controle de nossas decisões.
De um lado, o cérebro, lógico, analítico, o arquiteto de nossos planos. Do outro, o corpo, impulsivo, emocional, a fonte de nossos desejos irracionais. Mas essa dicotomia é uma ilusão, uma simplificação perigosa. A verdade é que o sentir antecede o raciocínio, não como um inimigo, mas como um precursor. A intuição não é o oposto da lógica, ela é, muitas vezes, a sua matéria-prima. É a faísca inicial que a razão depois investiga, refina e articula. A mente interpreta depois, mas a percepção começa antes. A intuição é o vasto oceano de informações que nosso sistema nervoso processa a cada segundo, muito abaixo do limiar da nossa consciência. A razão é o barco que navega nesse oceano, traçando rotas, nomeando ilhas, mas nunca, jamais, sendo o oceano em si. A verdadeira sabedoria não está em escolher um em detrimento do outro, mas em aprender a navegar com ambos. Chapter 3. O corpo sabe primeiro. Antes da mente formular explicações, o corpo já reagiu. O coração já apertou. A respiração ficou suspensa. Os músculos do pescoço enrijeceram. Esses não são ruídos aleatórios, são dados, são sinais. A neurociência moderna começa a mapear o que os poetas e místicos sempre souberam. O corpo é um sistema de processamento de informações de uma complexidade espantosa. Conceitos como marcadores somáticos descrevem como nossas experiências emocionais passadas criam atalhos fisiológicos que nos guiam no presente. Quando você sente um nó no estômago, ao considerar uma proposta de negócio, não é apenas ansiedade. É o seu corpo acessando um vasto banco de dados de experiências passadas, alertando-o para um padrão de risco que sua mente consciente ainda não identificou. A intuição já sinalizou. O corpo é a interface física da nossa intuição. Chapter 4. Decisões no limiar da lógica. Pense nas grandes viradas da sua vida. A decisão de mudar de cidade, de terminar um relacionamento, de largar um emprego estável para seguir uma paixão. Quantas delas foram puramente lógicas? Muitas decisões importantes não nasceram da lógica perfeita. Nasceram de um reconhecimento interno que não tinha palavras. Você sentiu que era a hora. Sentiu que algo, apesar de todas as aparências, não fazia mais sentido para você. Sentiu que precisava mudar, mesmo sem ter um plano B completamente delineado. Era um conhecimento visceral, uma verdade que se impôs de dentro para fora. E só depois, talvez semanas ou meses depois, você encontrou os argumentos para justificar a decisão que, no fundo, já havia sido tomada. A lógica serviu para construir a ponte, mas a intuição foi quem apontou a direção da outra margem. Chapter 5. O treinamento do sentir. O problema é que fomos treinados a desconfiar do sentir. Em um mundo que valoriza apenas o que pode ser explicado, medido e quantificado, a voz sutil da intuição é facilmente abafada. Fomos ensinados a buscar respostas fora de nós, em especialistas, em dados, em opiniões alheias, mas a bússola mais importante reside dentro. Então, como religar essa conexão? Começa com a prática da pausa. Em vez de reagir imediatamente, crie um espaço. Respire. Pergunte-se, o que estou sentindo no meu corpo agora? Sem julgamento, apenas observe. É um aperto? Uma leveza? Calor? Frio? Manter um diário não para registrar eventos, mas para registrar sensações, pode ser uma ferramenta poderosa. Ao nomear a sensação, você a honra. Você a torna visível para a sua mente consciente. É um ato de tradução. Chapter 6. As armadilhas da intuição. Seria ingênuo, no entanto, acreditar que toda sensação visceral é uma verdade pura. Nossa intuição não opera no vácuo. Ela é filtrada por nossas experiências, medos, preconceitos e desejos. O que parece uma intuição poderosa pode, na verdade, ser o eco de um trauma passado.
uma ansiedade não resolvida ou um viés cognitivo disfarçado. A distinção crucial é entre intuição e reatividade. A reatividade é quente, urgente, barulhenta. Ela grita "perigo!" e exige ação imediata. A verdadeira intuição é mais fria, mais calma, mais sutil. É um saber quieto, não um alarme estridente. Aprender a diferenciar a voz clara da intuição do ruído do medo é uma das habilidades mais importantes nesta jornada. A intuição genuína nos expande, o medo nos contrai. Prestar atenção a essa qualidade energética é fundamental. Chapter 7. A intuição do especialista. A intuição não é apenas um dom místico, ela também é forjada na bigorna da experiência. Pense em um bombeiro experiente que sente que um prédio vai desabar segundos antes que aconteça. Ou um médico que, contra todos os exames iniciais, sente que há algo mais sério com um paciente. Isso não é mágica, é o resultado de milhares de horas de prática e observação. O cérebro desses especialistas construiu um repertório tão vasto de padrões que eles conseguem reconhecê-los de forma instantânea e não verbal. A mente consciente não consegue acompanhar a velocidade desse processamento. O que emerge é um sentimento, uma intuição. Nesse contexto, a intuição é a expertise manifestada em sua forma mais elevada e eficiente. É o ápice do aprendizado, onde o conhecimento se torna tão internalizado que se transforma em instinto. Chapter 8. Um guia prático para ouvir. Como podemos, então, trazer essa prática para o nosso dia a dia? Um exercício simples é o checkpoint corporal. 3 ou 4 vezes ao dia, pare o que estiver fazendo, feche os olhos, faça 3 respirações profundas e escaneie seu corpo da cabeça aos pés. Onde há tensão? Onde há relaxamento? Não tente mudar nada, apenas observe. Isso treina sua atenção para perceber os sinais sutis. Ao enfrentar uma decisão, grande ou pequena, experimente personificar as opções. Imagine-se vivendo a opção A por um momento. Sinta-a em seu corpo. Ela traz uma sensação de expansão ou de contração, de leveza ou de peso. Depois, faça o mesmo com a opção B. Muitas vezes, a resposta do corpo será mais clara e imediata do que qualquer análise mental. A pergunta fundamental muda. Não é mais o que eu deveria fazer, mas sim o que parece mais verdadeiro para mim agora. Chapter 9. A dança da integração. O objetivo final não é abandonar a razão em favor da intuição, mas sim orquestrar uma dança harmoniosa entre as duas. O sentir é a linguagem sutil da consciência. Entender é a sua tradução. A intuição oferece a hipótese, o insight, a direção. A razão, então, entra em cena para testar essa hipótese, para planejar os passos, para comunicar a visão aos outros. Uma sem a outra é incompleta. A intuição sem a razão pode ser volátil e impraticável. A razão sem a intuição pode ser estéril, sem alma e desconectada do nosso propósito mais profundo. A verdadeira maestria na vida reside em saber quando liderar com o sentir e quando aplicar o rigor do pensar. É um fluxo, uma parceria. Talvez você não esteja confuso. Talvez esteja sentindo algo profundo que ainda não encontrou a forma mental. Dê tempo para que a tradução aconteça. Chapter 10. O reconhecimento final. Chegamos então ao cerne da questão. O sentir vem antes do entender porque a consciência percebe antes da mente organizar. Viver a partir desse lugar não significa ter todas as respostas. Significa ficar confortável com as perguntas. Significa confiar que, mesmo na incerteza, existe uma bússola interna nos guiando. Confiar no seu sentir não é um ato de rebeldia contra a lógica. É um ato de retorno ao seu eu mais autêntico. É a coragem de honrar a sua própria percepção da realidade.
Portanto, a pergunta final que deixo com você não é: isso faz sentido lógico? É: o que eu estou sentindo bem aqui, bem agora, que ainda não tive a coragem de reconhecer como a minha verdade? E se tudo o que você buscou fora, cada meta, cada ambição, cada desejo que te moveu por anos a fio, sempre tivesse sido um reflexo, um eco distante, de algo que, na verdade, precisava ser encontrado, compreendido e acolhido dentro? Esta é uma premissa que desafia a lógica com a qual a maioria de nós foi criada. Desde cedo somos apresentados a um mapa para a felicidade, um roteiro para uma vida bem-sucedida. E esse mapa aponta invariavelmente para fora. Carreira, reconhecimento, relacionamento, propósito. São as grandes coordenadas da nossa existência moderna. A carreira não é apenas um emprego, é uma escada que nos prometem levar ao topo, a um lugar de segurança e admiração. O reconhecimento é a moeda social do nosso tempo. A validação em forma de aplausos, promoções e curtidas que nos assegura de que estamos no caminho certo. O relacionamento é o espelho onde buscamos nos ver completos, a promessa de que não estamos sozinhos nesta jornada. E o propósito? O propósito é a busca sagrada, o grande porquê que daria sentido a todo o resto. Passamos anos, décadas, acreditando piamente nesta cartografia externa. Acreditamos que a realização está em conquistas externas. É uma narrativa poderosa, reforçada por todos os lados, pela cultura, pela educação, pela publicidade. A mensagem é clara. Acumule, conquiste, alcance, e então, só então, você encontrará a paz. Você se sentirá completo, mas cada meta alcançada, cada troféu colocado na estante, parece vir com um efeito colateral inesperado. A euforia da conquista é real, mas é fugaz. O alívio dura pouco, e quase que imediatamente a quietude é substituída por uma nova inquietação. A linha de chegada de uma corrida logo se transforma no ponto de partida de outra. A promoção tão sonhada abre a porta para a ansiedade da próxima. O relacionamento estabelecido revela novas camadas de desafios. A busca não termina, ela apenas muda de forma. E é nesse ciclo de busca e insatisfação que uma nova suspeita começa a nascer. E se o objetivo nunca foi realmente o destino? Porque a jornada nunca foi sobre chegar. Foi sobre integrar. Integrar o quê? Integrar as partes de nós mesmos que são despertadas, provocadas e reveladas por essa jornada externa. Pense nisso desta forma. O mundo externo apenas ativa processos internos. Ele funciona como um diapasão, que ao ser tocado faz vibrar uma corda correspondente dentro de nós. A experiência lá fora não cria o sentimento, ela apenas revela o que já estava latente aqui dentro, esperando para ser ouvido. Os desafios no trabalho, a pressão por um resultado, a possibilidade de falha. Eles não criam o medo. Eles revelam os medos que já moram em nós. O medo de não ser bom o suficiente, o medo da rejeição, o medo da irrelevância. Os relacionamentos com suas alegrias e frustrações são espelhos implacáveis. A impaciência do outro, a necessidade de controle, a dificuldade de comunicação. Tudo isso ilumina nossas próprias tendências, nossas feridas de infância, nossas expectativas não ditas. Os relacionamentos revelam padrões. E os fracassos, os projetos que não deram certo, as portas que se fecharam, eles não são apenas eventos, são diagnósticos. Eles nos mostram onde estão nossos limites autoimpostos, as crenças que nos sabotam, as fronteiras invisíveis que traçamos para nós mesmos. Fracassos revelam limites invisíveis.
Quando você começa a ver o mundo por essa lente, uma mudança fundamental acontece. Você percebe que a raiva que sentiu do seu chefe, a mágoa com seu parceiro, a frustração com o projeto. Nada disso é, em sua essência, sobre o outro. É sobre o que desperta em você. É um convite do universo para olhar para dentro. A pessoa ou a situação é apenas o mensageiro. A mensagem é sua, e somente sua. A mente, em seu modo padrão, opera como uma máquina de resolver problemas. Ela vê um objetivo e traça um plano. A mente corre atrás de objetivos, é linear, lógica, focada no fazer. Mas a consciência, essa parte mais profunda e observadora de nós, opera de uma forma diferente. Ela não está interessada na conquista em si, mas no que a busca pela conquista revela sobre o buscador. A consciência usa os objetivos como espelho. Cada projeto, cada relacionamento, cada desafio é uma oportunidade de se ver com mais clareza. Com essa nova percepção, o propósito da vida começa a se transformar. Você não atravessa experiências difíceis, não busca o sucesso, não constrói relacionamentos para mudar o mundo lá fora. A tentativa de controlar o externo é a fonte de grande parte do nosso sofrimento. Você as atravessa para mudar a si mesmo, para mudar sua percepção, para expandir sua maturidade emocional e para fortalecer sua coerência interna. A coerência entre o que você sente, o que você pensa e como você age. O externo é o cenário, é o palco, os adereços, os outros atores, essencial para a peça, mas não é a peça em si. O interno é a transformação. É o arco do personagem, a jornada do herói, o desenvolvimento da alma. É a única coisa que você realmente leva consigo de uma cena para a outra. E aqui reside uma possibilidade libertadora. Talvez você nunca tenha estado perdido. Talvez a sensação de estar perdido fosse apenas o resultado de um mal-entendido fundamental. Talvez você estivesse apenas olhando na direção errada, procurando respostas no roteiro quando elas estavam no ator, buscando o tesouro no mapa, quando ele sempre esteve no coração do explorador. A jornada nunca foi externa, nunca foi sobre acumular mais, ser mais ou provar mais para o mundo. Sempre foi um retorno à própria essência. Uma longa jornada de volta para casa, para o único lugar onde a verdadeira paz pode ser encontrada, dentro de si mesmo. Então, a pergunta que realmente importa, a pergunta que pode mudar a qualidade de cada momento da sua vida, não é: para onde devo ir agora? Ou o que devo conquistar a seguir? É: o que dentro de mim está pedindo para ser visto, ouvido e integrado neste exato momento? E se a necessidade de aprovação não viesse da sua essência, mas do medo de ser rejeitado? A consciência em si é estável. Ela observa, aprende, integra. No capítulo anterior, exploramos as raízes profundas do medo da rejeição e como ele molda nosso comportamento. Agora vamos mergulhar nas consequências diretas desse medo, as concessões que fazemos e a fragmentação interna que elas provocam. Quem busca validação constante, de forma quase compulsiva, não é o nosso eu autêntico. É a identidade construída, uma persona cuidadosamente montada, peça por peça, com o material das expectativas alheias. É a imagem que quer ser aceita, o avatar social que anseia por aprovação, por um aceno de cabeça, por um like no grande palco da vida. Essa identidade é uma construção reativa. Ela não emerge de um centro interno de valores e convicções, mas sim de uma leitura constante do ambiente externo. O que esperam de mim? O que preciso fazer para pertencer?
Como posso evitar o conflito, a crítica, o abandono? Essas perguntas se tornam o arquiteto de quem nos apresentamos ao mundo. Em contraste profundo, existe a essência. A essência não compete. Ela não precisa de um palco, não busca aplausos. Ela existe. Simplesmente é. Como a gravidade ou a passagem do tempo. É o núcleo silencioso e inabalável do nosso ser, a nossa verdade mais fundamental, que permanece intacta sob as camadas de condicionamento social. A essência é o conjunto de nossas inclinações naturais, nossos valores intrínsecos, aquilo que nos move e nos emociona quando ninguém está olhando. É a voz que sussurra: isto sou eu, mesmo quando o mundo exige que sejamos outra coisa. Reconhecer essa distinção é o primeiro passo para entender a dinâmica da fragmentação. Quando você depende da aprovação externa, um mecanismo perigoso é ativado. Suas escolhas ficam condicionadas. Você deixa de ser o autor da sua própria vida e se torna um ator coadjuvante no roteiro dos outros. Cada decisão, grande ou pequena, passa por um filtro externo. O que eles vão pensar se eu escolher esta carreira? Vão rir de mim se eu usar esta roupa? Devo concordar com esta opinião para ser aceito no grupo? A bússola interna, que deveria apontar para o nosso norte pessoal, é desmagnetizada pela interferência constante dos campos magnéticos alheios. E assim, o comportamento se molda. Você fala para agradar. Suas palavras não são mais veículos da sua verdade, mas ferramentas de aceitação. Você se torna um eco, repetindo as opiniões que garantem harmonia, mesmo que silenciem uma dissonância interna. Você elogia o que não admira, concorda com o que não acredita. A comunicação deixa de ser conexão para se tornar performance. Você age para ser aceito. Suas ações seguem o roteiro da conformidade. Você vai a lugares que não lhe interessam, participa de atividades que drenam sua energia, adota hobbies que não lhe trazem alegria, tudo em nome do pertencimento. Cada passo é calculado não com base no desejo, mas na estratégia de inclusão social. O corpo se move de acordo com a coreografia esperada, e a espontaneidade é sacrificada no altar da aceitação. E talvez o mais doloroso de tudo, você silencia para não incomodar. Você engole suas opiniões, reprime suas perguntas, esconde suas paixões. O medo de ser demais, diferente ou difícil, o leva a se encolher, a ocupar menos espaço. O silêncio se torna um escudo, mas também uma prisão. Você deixa de contribuir com sua perspectiva única, privando o mundo da sua voz e, mais gravemente, privando a si mesmo do direito de existir plenamente. Mas cada concessão interna, cada palavra não dita, cada ato de conformidade tem um custo invisível e cumulativo. Cada vez que você diz sim para os outros quando sua alma grita não, você não está apenas fazendo um pequeno sacrifício. Você está pegando um martelo e uma talhadeira e lascando um pedaço da sua integridade. No início, são apenas pequenas fissuras, quase imperceptíveis. Mas cada concessão interna cria fragmentação. Com o tempo, essas fissuras se aprofundam e se multiplicam. O eu se parte em múltiplos pedaços. O eu do trabalho, o eu da família, o eu com os amigos, o eu nas redes sociais. Cada um desses fragmentos é uma versão editada de si mesmo, adaptada para um público específico. E o eu verdadeiro, a essência, fica soterrado sob esses cacos, cada vez mais distante e difícil de acessar. Você se olha no espelho e não reconhece mais a pessoa refletida, apenas um mosaico de máscaras. E fragmentação enfraquece coerência. A coerência é a cola que mantém nossa identidade unida. É a harmonia entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Quando estamos fragmentados, essa harmonia se desfaz.
Nossas ações entram em conflito com nossos valores. Nossas palavras contradizem nossos sentimentos. Vivemos em um estado de dissonância cognitiva crônica, um ruído interno constante que gera ansiedade, confusão e uma sensação persistente de vazio. A energia que poderia ser usada para criar, amar e crescer é gasta tentando gerenciar esses eus conflitantes, tentando manter todas as máscaras no lugar. Essa falta de coerência nos torna frágeis, reativos e incapazes de navegar pela vida com um senso de propósito e direção. A força não vem da rigidez, mas da integridade de ser quem se é. No próximo capítulo, exploraremos o caminho de volta. Como podemos começar a curar essa fragmentação e reconstruir um senso de coerência e integridade pessoal. Chegamos ao cerne da nossa jornada, a busca pela integração e coerência. Após explorarmos as máscaras que vestimos e o medo da rejeição que nos assombra, é hora de entender o que significa, de fato, viver uma vida alinhada com nossa essência. O que é essa força tranquila que permite a alguns indivíduos navegarem pelo mundo com uma calma inabalável, mesmo em meio a opiniões divergentes e pressões sociais? A resposta reside em um estado de maturidade interna, onde a validação externa deixa de ser o sol em torno do qual nossa vida orbita. É um lugar de profundo autoconhecimento e autorrespeito. Nesse estado, uma consciência madura não impõe sua verdade. Ela compreende que a verdade é multifacetada e que cada pessoa a percebe através do filtro único de suas próprias experiências, crenças e feridas. Tentar forçar sua perspectiva sobre o outro é um ato de violência sutil, uma tentativa de colonizar a paisagem interna alheia. A maturidade emocional se manifesta na capacidade de apresentar sua visão de mundo como uma oferta, não como um decreto. É como um farol que simplesmente brilha, oferecendo um ponto de referência para quem navega na escuridão, sem perseguir os navios ou exigir que sigam sua luz. Há uma segurança serena em saber quem se é, que anula a necessidade de converter os outros para se sentir validado. Mas também não a negocia. E aqui reside o equilíbrio delicado e poderoso da integridade. Não impor não significa se anular. Não negociar a própria verdade significa que os valores fundamentais, os princípios que formam a espinha dorsal do nosso ser, não estão à venda. Eles não são moedas de troca para obter aceitação, afeto ou pertencimento. Negociar a verdade é o caminho mais curto para a fragmentação interna. É dizer sim sentindo um não retumbante na alma. É sorrir para uma piada que fere seus princípios. É silenciar sua voz quando algo dentro de você grita para ser dito. Cada uma dessas pequenas concessões é uma fissura na nossa coerência, o alinhamento vital entre o que pensamos, sentimos e fazemos. A consciência integrada, ela entende que nem todos verão igual. Ela aceita a diversidade de perspectivas não como uma ameaça, mas como uma característica inevitável e enriquecedora da experiência humana. A necessidade de que todos concordem conosco muitas vezes nasce de uma insegurança profunda, como se nossa verdade só pudesse ser real se refletida nos olhos de todos. A verdadeira força, no entanto, vem de dentro, e isso não ameaça sua integridade. Pelo contrário, a fortalece. A integridade é como uma árvore com raízes profundas. A tempestade de opiniões pode balançar seus galhos, mas seu tronco permanece firme, nutrido por sua conexão com a terra, com sua verdade interior. A discordância de outra pessoa não invalida sua experiência. A crítica não dissolve seus valores. O julgamento alheio não tem o poder de redefinir quem você é, a menos que você entregue esse poder. Viver com coerência é, em essência, um ato de autogoverno.
é ser o soberano do seu próprio mundo interior. É claro que a aprovação pode ser confortável. Somos seres sociais, programados para buscar conexão e pertencimento. O aplauso, o elogio, o sentimento de ser aceito liberam hormônios de bem-estar em nosso cérebro. É um calor agradável, um cobertor macio em uma noite fria. Não há nada de errado em desfrutar desse conforto. O perigo surge quando transformamos esse cobertor em uma casa, quando a busca por essa sensação se torna o principal motor de nossas ações. Mas não é fundamento. O fundamento de uma vida bem construída não pode ser algo tão instável e externo quanto a opinião dos outros. O verdadeiro alicerce é a coerência interna, a rocha sólida do autorrespeito, construída tijolo por tijolo, a cada escolha alinhada com seus valores. A aprovação externa é como a decoração de uma casa. Pode torná-la mais agradável, mas não a impede de desmoronar se a fundação for fraca. A integridade, por outro lado, é a própria estrutura. É o que nos mantém de pé quando as tempestades da vida chegam, quando a validação desaparece e tudo o que nos resta somos nós mesmos. E nesse momento, estar em paz com a pessoa que somos é a única aprovação que verdadeiramente importa. Chegamos ao final da nossa jornada, um percurso que nos levou das profundezas da necessidade de aprovação até os picos da autoconsciência. Exploramos como a busca por validação externa molda nossas vidas, muitas vezes nos afastando de quem realmente somos. Vimos como o medo da rejeição nos leva a usar máscaras sociais, a fazer concessões que fragmentam nossa alma e a nos perder em um labirinto de expectativas alheias, sejam elas da família, da cultura ou das redes sociais. Mas este não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, um limiar a partir do qual uma nova forma de viver pode começar. Agora, com essa nova compreensão, o caminho se torna mais claro. Ele se afasta do ruído externo e se volta para o silêncio interior, onde a verdadeira sabedoria reside. E nesse espaço de clareza, uma verdade fundamental começa a emergir, uma permissão que você se dá. A permissão para soltar o peso. Talvez você não precise convencer. Talvez a energia gasta em articular defesas, em construir argumentos para justificar sua existência, seus sentimentos, suas escolhas, seja uma energia que poderia ser usada para simplesmente viver. Convencer os outros é um jogo de soma zero. Quando você ganha a aprovação deles, muitas vezes perde um pedaço de si mesmo. É um esforço que nasce da premissa de que sua verdade intrínseca não é suficiente, que ela precisa de um advogado, de um porta-voz, de uma campanha de marketing. Mas a sua essência não está à venda, nem precisa de publicidade. Ela simplesmente é. Talvez você não precise provar seu valor, sua competência, sua bondade, sua força. Essa busca incessante por evidências externas é como tentar encher um balde furado. Cada conquista, cada elogio oferece um alívio momentâneo antes que a necessidade de validação escorra novamente, deixando-o vazio e sedento. A necessidade de provar é um sintoma de uma desconexão interna, uma dúvida sobre o próprio valor que nenhuma quantidade de validação externa pode curar permanentemente. A verdadeira prova não está no que você faz, mas em quem você se permite ser quando ninguém está olhando, quando não há aplausos a serem ganhos. E talvez o mais libertador de tudo, talvez você não precise se explicar o tempo todo. Suas escolhas de vida, seus limites, seus sims e seus nãos. A explicação constante é uma forma de pedir permissão para ser quem você é. É uma negociação onde você oferece razões em troca de aceitação. Mas e se suas decisões não precisassem de um comitê de aprovação? E se, porque isso parece certo para mim, fosse uma razão completa e suficiente?
Viver sem a necessidade de se justificar não é um ato de arrogância, mas de soberania pessoal. É a declaração silenciosa de que você confia na sua bússola interna, porque a consciência não busca aprovação. A consciência, a sua essência mais profunda, não opera na moeda da aceitação social. Ela não pergunta: será que eles vão gostar disso? Ela não se preocupa com popularidade ou consenso. A sua natureza é outra. Ela busca alinhamento. Alinhamento é a ressonância entre seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. É quando a canção que sua alma canta em silêncio é a mesma que seus pés dançam no mundo. É a integridade de ser uno, não fragmentado. É a paz que vem não de ser aceito, mas de ser inteiro. Este alinhamento é um processo contínuo, uma prática diária de autoobservação, de escuta atenta àquela voz calma e pequena que sussurra sua verdade em meio ao barulho do mundo. É o trabalho mais importante e mais recompensador que podemos fazer. E é por isso que a pergunta que realmente importa, a pergunta que devemos nos fazer não uma vez, mas todos os dias, em cada decisão, não é a pergunta que fomos condicionados a fazer. A pergunta não é: estão me aceitando? Essa é a pergunta do ego, da máscara, do medo. É a pergunta que nos mantém presos. A verdadeira pergunta, a que nos liberta, vem de um lugar mais profundo. Estou sendo coerente com o que reconheço como verdadeiro dentro de mim?